Pessoal, tudo bom? Quem tá falando é a Luísa e nesse vídeo aqui a gente vai começar uma série de programação orientada a objetos. Nesse vídeo aqui então a gente vai aprender os conceitos básicos do PO, vamos ver exemplos da vida real e exemplos no código também, lembrando que a gente vai utilizar o Java, tá, como a linguagem para a gente trabalhar PO. E esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu acredito que tem em torno de, no máximo 5, aonde vamos trabalhar os conceitos gerais, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Outra coisa que eu vou pedir antes também é para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Todas as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar, são VBLuísa, LinkedIn, GitHub, Instagram. E eu também tenho uma comunidade de dados chamada Dados por Todos, onde a gente também tem o Dados por Elas, que é a parte exclusiva das mulheres. No Dados por Todos, né, geral, a gente oferece desafios reais da área de dados. A gente faz simulação de entrevista, todo dia tem um mini quiz, todo dia também a gente lança a vaga de dados, a gente também tem o bar dos dados, o clube do livro. Então se você quiser saber mais, se você quiser conhecer, eu convido você, o link está na descrição, é só você preencher um formulário e depois disso você já pode entrar no grupo. Então pessoal, vamos lá. O que é a programação orientada a objetos? Ela nada mais que é um paradigma. Tá bom, mas que diabos é um paradigma? O paradigma, pessoal, é um modelo, é um padrão que a gente vai seguir para fazer algo. Na programação, a gente tem diversos paradigmas, como, por exemplo, o funcional, imperativo, declarativo, a programação orientada a objetos. Ponto aqui, né, não é a gente falar de cada um desses paradigmas, e sim focar no paradigma da programação orientada a objetos. Deixando claro, né, que não é porque um paradigma ele é orientado a objetos que ele também não pode seguir um outro paradigma também em conjunto. A gente vai ver muito isso, tá? Eles não precisam ser totalmente isolados um do outro. Tem várias linguagens que misturam os paradigmas. Ela não necessariamente precisa seguir só uma. Então a gente vai focar aqui na orientação a objetos. Mas entenda que a gente utilizar, né, a orientação a objetos é porque a gente escolheu esse tipo de paradigma para estruturar algo que a gente vai fazer. Você não precisa usar isso sempre. Você tem que também entender se é necessário. A programação orientada a objetos, pessoal, ela vai se basear no conceito de objetos. Um objeto vai representar algo do mundo real. E o PO foi desenvolvido justamente para resolver esse problema de complexidade nos sistemas, porque aí a gente consegue modelar de uma forma mais natural, o código fica mais reutilizável, fica mais organizado, fica mais escalável. E assim, pessoal, eu não sei se vocês já começaram a notar, mas eu tô falando aqui, né, sobre o PO, que tem uma certa complexidade. Perceba que é algo muito simples, eu não tenho para que utilizar. Se eu quero fazer um código que só vai imprimir uma mensagem, me diz para que eu vou precisar utilizar PO. Eu só vou estar escrevendo código desnecessário se eu for querer implementar PO. Então a gente sabe, né, que a programação orientada a objetos, ela vai ter muito forte esse conceito do objeto que vai representar algo, né, da vida real. Mas esse objeto, ele vem da onde, né? De como ele é criado. Um objeto é uma instância de uma classe. Tá bom, ok, mas o que é uma instância de uma classe? Uma classe vai ser um molde, vai ser uma planta, vai ser toda a estrutura que a gente vai querer criar. Então ela vai ter sempre propriedades, características, né? E ações, comportamentos. Mas a classe é algo abstrato, ela é um molde. Se isso ainda ficou difícil de entender, a gente vai ver exemplos de verdade, tá? Eu vou desenhar aqui algumas coisas. Vamos começar agora a contar a nossa historinha. Vamos dizer que a Jeep, que é uma marca de carro, quer desenvolver um novo carro para vender. Como isso vai estar para venda, ela vai precisar, então, criar vários carros, e esses carros, como vai ser um tipo novo, tem que seguir o tipo novo que eles vão estar fazendo. Então a Jeep vai começar a criar um molde desse novo carro que ela quer fazer. Vamos falar assim, ela vai querer criar um novo carrinho, e o nome do carrinho, né, o tipo do carrinho vai se chamar VB30. O tipo vai ser esse, então. Então agora, o que eu fiz foi dizer, ó, eu vou criar um carro que vai ser do tipo VB30. E agora ela vai começar, então, a desenhar melhor como vai ser esse tipo de carro. Ela vai dizer que todo carro vai ter
uma cor, ela vai dizer que todo carro vai ter que ter janelas, e ela vai dizer que todo carro também vai ter que ter assento. E ela também vai dizer o tipo do motor do carro. Então a Jeep aqui, ela atribuiu as características desse novo tipo de carro que ela vai querer lançar. Todo carro, então, que for do tipo VB30, vai ter uma cor, vai ter janelas, né, um número específico de janela, um número específico de assento e um tipo de motor. Mas agora a Jeep tem que definir o que é que esse novo carro do tipo VB30 ele pode fazer. Então ela vai dizer que esse carro aqui ele vai poder ligar, obviamente. Ele vai poder também frear. O carro ele também vai abastecer. E aqui ele podia, né, ter outros tipos de coisa que ele poderia fazer, como também poderia ter outras características do carro. Mas, para o nosso exemplo, vai ser isso aqui. Então a gente viu que a gente tem características e aqui a gente tem coisas que o carro pode fazer, ou seja, estados, né, que esse carro vai poder assumir. Então agora a gente sabe como ela tem que criar esses novos carros do tipo VB30. Então, a partir desse molde aqui, ela vai criar esses carros que têm todas essas características e todos esses comportamentos aqui que ele pode estar assumindo. Então, agora, né, os carros começaram a ser fabricados e um carro foi comprado por mim e outro carro foi comprado por outra pessoa. A gente comprou carros do mesmo modelo. Então, nossos carros aqui compartilham das mesmas características que o molde do carro tem, assim como também compartilha os comportamentos que o carro pode estar assumindo. Então, pessoal, pensa comigo. Eu tenho o meu carrinho aqui e tem o carrinho do meu amigo aqui. Se eu ligar meu carro, o carro do amiguinho liga também? Não. Se eu frear meu carro, o carro do amiguinho freia também? Não. Se eu abrir duas janelas, o carro do amiguinho vai abrir duas janelas? Não. Então a gente tem coisas que são independentes, mas que compartilham, né, da mesma configuração de todo aquele molde que a gente criou. Eu posso, pessoal, que a cor do meu carro seja vermelho e a do amiguinho seja azul. E não tem problema nisso, porque a cor é uma característica do carro. Ele tem que ter isso. Mas qual vai ser a cor? Aí é o carro, né, que foi criado que vai dizer. Eu posso ter características fixas mesmo. Eu posso dizer que todo carro do tipo VB30, ele vai ter 4 janelas. E para todos os carros que eu fosse criar, então, ele realmente ia ter 4 janelas. Mas se esse não fosse o caso, eu poderia sim ter um carro de uma cor, ter um outro carro de outra cor que compartilhasse, né, que seguisse o mesmo molde, compartilhando então as características que a gente passou, assim como aqueles comportamentos. Então agora que a gente contou essa historinha, como é que a gente pode trazer isso realmente para código? O meu molde do carro seria a minha classe. A classe é justamente esse molde que a gente criou aqui. Então você vai ouvir muito falar da classe como um molde, uma planta, porque é ela que vai criar toda a estrutura, né, desse nosso objeto. Uma classe, pessoal, pode ter atributos. O que é que são os atributos? São as nossas características, a quantidade de assentos, a quantidade de janelas, o tipo de motor. E também a gente tem os métodos, que a gente pode ligar ele aos comportamentos. Eu poderia ter um método de ligar, um método de frear, um método de abastecer, um método de abrir a janela. E cada carrinho desse que eu criei aqui de verdade, né, o concreto, é então um objeto. O objeto é uma instância da classe. A instância, pessoal, é basicamente uma cópia. Um objeto, então, é o tipo concreto desse molde que a gente fez. Pô, eu não tenho como ligar um carro no papel. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter ele concreto, seguindo toda a estrutura desse molde. Então, eu vou criar um objeto que vai ter tudo que esse molde tem. Vamos criar agora um outro exemplo da vida real também. Vamos falar que a gente quer criar uma classe. Pessoa. Agora eu vou falar o que é que a minha classe vai ter de atributos. Quais são as propriedades que eu quero que essa classe tenha? Quais são as características? Eu vou dizer, então, que todo objeto do tipo da classe pessoa vai ter um nome, uma idade, um sexo e vai ter que ter também uma cor. Toda vez, então, que eu criar um objeto do tipo pessoa, ele vai ter todos esses 4 atributos aqui. Agora, eu quero falar quais são os métodos dessa minha classe aqui. Quais são as ações que eu vou querer criar. Vou falar, então, que toda pessoa vai poder falar, que toda pessoa vai poder andar, que toda pessoa vai poder comer, que toda pessoa, sei lá, vai poder brincar. Então, aqui são os métodos que eu criei e aqui são os atributos que eu disse que ela vai ter.
Isso aqui é o nosso molde. Aí a gente tem agora, né, o objeto. O objeto vai ser sempre a instância de uma classe. Qual classe é essa? É a classe pessoa. Então o tipo de dado do objeto é pessoa. Da mesma forma que a gente tem o tipo inteiro, string, float, entre outros tipos, também temos o tipo que criamos aqui agora, que no caso é pessoa. Eu poderia criar com outro nome, eu poderia criar ser humano. Então, quando eu fosse instanciar um objeto, seria do tipo ser humano. O nosso tipo aqui dado, pessoa, que a gente criou, vamos poder usar esses métodos e atribuir valores a esses atributos aqui. Os objetos que a gente criar, então, vai seguir esse molde, esse modelo que a gente criou. A nossa classe vai definir, vai criar um modelo de dado. Posso criar uma classe de qualquer coisa. Eu podia ter uma classe chamada piloto. Um piloto tem uma cor, tem uma espessura. O piloto também tem um tamanho, também tem uma marca. Então eu poderia ter essa classe piloto e poderia ter vários objetos do tipo piloto. Cada objeto tem uma cor diferente, mas todos têm uma cor, porque a classe tem esse atributo cor. E vamos falar aqui também que eles têm tamanhos diferentes, mas eles têm um tamanho porque tem isso na classe, é um campo da classe. Aí vamos falar agora que a marca de cada um deles é diferente, mas eles têm uma marca. Vamos falar que a espessura de cada um também vai ser diferente, mas cada um tem a sua espessura. Perceba então que os 4 pilotos aqui, meus 4 objetos, têm as propriedades que eu falei, né, os atributos que eu comentei, só que cada um do seu jeito. Então aqui são 2 exemplos, né, que eu dei, o do piloto e o aqui é o da classe pessoa. São exemplos simples, mas é só para você pegar a ideia, né, da classe, do objeto, dos atributos e dos métodos. Agora a gente vai para código, porque a gente vai criar uma classe carro e vai, então, inicializar dentro do código essa classe, definir nossos atributos e desenvolver nossos métodos. Depois a gente vai chamar essa classe e começar, né, a utilizar ela para a gente testar e ver como funciona. Então vamos lá. E aí, pessoal, como eu falei, a gente vai trabalhar isso usando o Java. E no Java a gente tem uma coisa chamada packages, que nada mais é do que uma forma da gente organizar melhor a nossa estrutura de código, com que a gente também consiga evitar conflito de nome. Então tem algumas convenções, né, quando a gente cria esses pacotes. No meu caso aqui, eu criei dessa forma aqui, né? Eu tenho a minha pasta source, dentro dela eu tenho o com, aí eu tenho a pasta veículos e a pasta vbluisa, e aqui eu tenho o meu arquivo .java. A convenção é a gente fazer o inverso, né? Como exemplo, se o site fosse www.luisa.com, aqui a gente ia criar uma pasta com dentro da pasta com, uma pasta Luisa dentro da pasta Luisa, uma pasta www. E aí depois a gente começava a escrever nosso código. Mas o intuito não é esse, você pode criar tudo em um source mesmo, isso aqui é só para organizar e a gente deixar tudo bonitinho. E aí, pessoal, a primeira linha do meu código vai ser justamente o meu pacote que eu criei. Eu tô dizendo que o que eu escrevi agora vai estar dentro desse pacote. E após isso, pessoal, a gente vai começar então a criar a nossa classe. Então a gente vai começar definindo os nossos atributos, que vão ser esses daqui. Então vamos entender essa linha aqui primeiro. O que ele está falando aqui é o seguinte: ele está criando uma classe que o nome dela vai ser carro. Lembrando que o nome da classe no Java, pelo menos, tem que ser igual ao nome do arquivo, tá bom? E esse public aqui na frente significa que essa classe ela pode ser usada em qualquer lugar do meu projeto. E aí, pessoal, como a gente comentou, né, a nossa classe ela tem atributos, ela tem características que fazem dela ser o que ela é. E aí a gente criou 4. A cor, a marca, o modelo e ligado. O Java, pessoal, é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que tudo que a gente fizer, a gente tem que dizer o porquê disso, ou dizer o que ele é. Exemplo, no Python, você pode criar uma variável e atribuir para ela qualquer valor. Você não precisa dizer se essa variável vai ser uma string, um inteiro, um float, mas aqui não, aqui você tem que dizer tudo. Você tem que dizer primeiro a visibilidade. Pessoal, no nosso caso aqui, todos os nossos atributos estão públicos, o que significa é o seguinte, que qualquer código vai poder acessar diretamente esses atributos aqui. Depois a gente pode melhorar isso usando encapsulamento, mas isso vai ser um papo para outro
outro vídeo. Por enquanto, vamos simplificar. E após isso, a gente está dizendo qual vai ser o tipo desse atributo, né? No caso aqui, esses três primeiros, cor, marca e modelo, são do tipo string, e o ligado é um booleano, né? Que vai aceitar 0 ou 1, true ou false, né? A gente está aqui, então, criando nosso molde, já definimos nossos atributos, mas agora, como é que a gente cria de verdade um carro, de uma forma concreta? Para isso que tem, pessoal, o construtor. O construtor vai ser um método especial que ele vai rodar sempre que a gente inicializar um objeto com o new. Ele serve, pessoal, para inicializar nosso objeto e atribuir para eles valores iniciais que a gente passar. E aí, para a gente criar no nosso construtor, tem um detalhe aqui importante. O nome tem que ser exatamente o nome da classe, porque isso vai fazer o Java entender que o que a gente está fazendo agora é criando um construtor e não um método comum. A segunda coisa, um construtor ele não vai ter nenhum tipo de retorno, nem void, que é quando não retorna nada. Dentro dos parênteses aqui, a gente passa os valores que a gente quer receber. No caso, eu estou pedindo aqui uma cor, que é do tipo string, uma marca, que é do tipo string, um modelo, que é do tipo string. Esses são os meus parâmetros. E aí, pessoal, o que está acontecendo aqui dentro é que ele está pegando os valores que foram passados no parâmetro e atribuindo para os atributos do objeto. Mas agora vamos entender como está funcionando isso por trás, né? Então, vê só. Se você perceber, a gente tem um atributo que se chama cor. E o parâmetro que a gente pede aqui também se chama cor. Mas você concorda que eu falar que cor é igual a cor é meio bugado? Não faz tanto sentido? Se eu quero falar que a cor do meu atributo agora vai valer a cor que eu passei como parâmetro, eu tenho que ter uma maneira melhor de eu conseguir diferenciar qual é a cor que é um atributo e qual é a cor que é um parâmetro. E é por isso que eu uso esse this aqui. Porque quando eu uso this, eu tô falando que eu tô me referindo ao atributo do objeto. Então, como eles têm o mesmo nome, com esse this, ele consegue entender que eu tô falando do atributo do objeto e não do parâmetro que eu passei, que tem o mesmo nome desse atributo. Se ficou ainda difícil de entender, pensa que tu poderia fazer isso aqui assim. Então, uma outra alternativa que você poderia fazer é, ao invés de você pedir parâmetros com nomes iguais ao dos atributos, você trocar o nome dos parâmetros. Porque aí você vai dizer que o meu atributo agora vai ter o valor do parâmetro. Aqui eu tô passando, pessoal, parâmetros com nomes diferentes dos atributos e após isso eu estou atribuindo esses valores aos atributos. E mesmo dessa forma aqui também você poderia usar o this. É uma boa prática. Eu não recomendo fazer assim, mas como forma da gente conseguir entender também o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem, eu estou mostrando aqui. Então, pessoal, ficou claro? A última vez, o this serve só para a gente deixar claro que estamos nos referindo ao nosso atributo, ao atributo do objeto que está sendo criado, e não a outra coisa. Eu posso ter nomes iguais, mas eu tenho que, de alguma forma, saber identificar qual é qual. Por isso, a gente usa esse this, para dizer que eu estou me referindo ao atributo do objeto que está sendo criado, beleza? Então, agora que a gente entendeu como é que o objeto vai nascer e como esses valores vão ser passados para ele ao ser inicializado, vamos agora ver como a gente pode, então, criar nossos métodos, que são as funções, que são aquilo que a nossa classe vai poder fazer. Vamos começar, então, com um método simples, um método só para ligar o carro. Public void significa que em qualquer lugar do meu código, alguém pode acessar esse método. Você vê que o public ele não tem restrição nenhuma, a gente usou, né? Tanto para a classe, tanto para os atributos e agora para esse método. Então a gente está dizendo que não tem restrição, qualquer parte do código pode chamar esse método aqui sem problema nenhum. Que se você já se ligou, isso aqui não é uma boa prática, mas a gente tem que ir com calma nas coisas. Então vamos começar assim. E o void significa que não retorna nada. E aqui dentro, pessoal, é basicamente um script, né? É um código de uma função que eu posso criar mesmo. Aqui eu tô dizendo é o seguinte: no nosso construtor, a gente atribuiu, né, cada valor que foi passado ao seu atributo correspondente. Só que perceba que a gente não pediu aqui para a pessoa passar se o carro está ligado ou desligado. Pode fazer isso? Pode.
Não tem problema nenhum. Você pode dizer quais são os atributos que você quer receber o valor. Você pode, inclusive, também ter uma sobrecarga de construtor, que é você ter vários construtores. E se você não criar nenhum construtor, o Java cria para você um por default. A gente vai também ver mais sobre isso, tá bom? Tô só jogando algumas coisinhas aí para vocês. E aí, né, qual o ponto aqui? Como eu não tô passando esse ligado, eu mesma tô dizendo que quando um objeto for inicializado, o atributo ligado começa como false. E aí, dentro, né, do método ligar, eu tô pegando o meu ligado e agora tô falando que ele é um true, que o tipo dele, né, booleano, ou é verdadeiro ou falso. Então aqui eu troco ele para ser um true, atributo true para ele, e depois faço um print, carro ligado. Só isso. Então, criamos um método que representa uma ação que um carro faz. Um carro liga. Agora, pessoal, vamos criar um método para desligar o carro. A gente ligou, mas agora a gente também tem que desligar. Então, vamos criar ele aqui. Vai começar quase do mesmo jeito do anterior. Então, é público, né? Qualquer parte do código vai poder acessar esse método aqui. Novamente, ele é um void, ou seja, ele não vai retornar nada. O nome aqui eu tô dizendo desligar. Tô alterando o estado do atributo ligado agora para false, então ele volta para o desligado. E tô fazendo um print de carro desligando. Também, só isso. Nada demais. Mas agora, se eu quiser fazer um método que de fato me retorne algo, que retorne uma informação para mim. Eu quero as informações do carro. Então, para isso, eu vou criar um método público, só que o tipo dele agora é uma string. E aí, pessoal, quando eu crio um método ou uma função que tem um tipo de retorno, eu tenho que retornar alguma coisa nela, que corresponde ao tipo do retorno, né? Senão vai dar erro. Então, no nosso caso aqui, eu tô dizendo que o tipo vai ser uma string, então o tipo do retorno vai ser uma string, e o nome aqui é um getInfo. E aí, pessoal, antes da gente testar o código, eu quero que a gente preste atenção em uma coisa aqui. Se você ver, pessoal, no nosso código, a gente tem dois tipos de métodos. Métodos de ação e métodos que vamos chamar de informação. Nos métodos de ação, que é o ligar e desligar, você percebe que a gente está alterando o estado do objeto. Se eu chamar esse ligar, esse método ligar, o que vai acontecer? Ele vai alterar o estado do atributo ligado. Ou seja, nosso objeto aqui ele foi modificado. Ocorreu uma ação para isso. E aí, o motivo da gente não usar um tipo de retorno aqui é que o nosso objetivo não é retornar alguma coisa, mas sim fazer algo acontecer de fato. E aí você vê depois que a gente tem o nosso getInfo. A gente pode dizer que ele é um método de informação, porque ele não está mudando nada. Ele não muda nenhum valor do nosso objeto. Ele pega aqui nossos atributos, mas ele não muda nada. Ele só está montando aqui a nossa frase que a gente vai retornar. Ou seja, se a gente chamar esse método getInfo e rodar esse código, nosso objeto não vai alterar nada. Ele vai ficar exatamente igual a como estava antes de rodar esse método. Então, criada nossa classe, que ainda tem que mudar muita coisa depois, mas por agora ela vai ficar assim. E agora vamos testar ela. Então, pessoal, agora a gente precisa, né, de um lugar para a gente estar executando o nosso código. Para isso, eu criei aqui um main.java, que é nele que eu vou estar fazendo todas as execuções. Eu não vou entrar em sintaxe do Java em si, senão a gente vai perder um tempo e esse não é o intuito desse vídeo. Mas rapidinho, só para dar um norte, eu criei esse main dentro, né, do pacote com.veículos.vbluisa, no mesmo lugar que está o carro.java, que é a classe que a gente fez, beleza? Então, pulando toda essa partezinha aqui do Java, que eu recomendo, se você não sabe isso, você dá uma pesquisada. Mas pulando essa parte, vamos falar aqui agora, de fato, do POO. Vamos criar o nosso objeto. Essa linha aqui, pessoal, ela está reunindo três conceitos fundamentais, que é tipo, variável e criação do objeto. Se você ver aqui, a gente tem carro, carro e carro. Então, vamos entender o que é cada um desses carros. Esse carro aqui à esquerda é o tipo da variável. E aí, continuando, a gente tem o carro 1, que é a variável. A variável, pessoal, ela não é um objeto em si. Ela vai servir para a gente apenas como um identificador para a gente conseguir acessar algo que está na memória. Então, nesse caso, o que a gente atribui aqui para essa variável carro não é diretamente
o objeto, mas a referência retornada após a criação desse objeto. Tá, mas eu achei difícil, não entendi. Ok, a gente usou bastante termo técnico aqui agora, mas se você quiser saber da maneira mais simples do mundo, só tenta pensar assim, que eu tô criando meu objeto chamado carro 1. Só isso. Pense dessa maneira se por agora você não quiser encher sua cabeça com tanta informação. Esse restante aqui, new, carro e esses argumentos que eu tô passando, né? Eu só tô mesmo instanciando o nosso objeto. Esse new, ele serve pra gente instanciar e aqui dentro dos parênteses eu tô passando os valores. Que isso aqui vai servir para quem usar, hein? O construtor. Lembra, pessoal, que a gente falou lá do construtor? Então, ó, tá aí. Então, a gente passa aqui a cor preta, a marca Toyota, modelo Corolla. Então, quando a gente criar, né, eu vou falar assim, esse carro 1, ele vai ter, então, a cor preta, a marca Toyota e o modelo Corolla. Vamos agora ver as informações? Eu vou dar um print aqui no estado inicial e aí depois eu vou pegar meu carro 1 e eu vou estar acessando meu método getInfo. E isso, né, para retornar aquelas informações lá. Eu vou printar isso aqui por enquanto para a gente não ver e só ter acesso à informação e vamos rodar. Ó aqui, pessoal. Estado inicial, marca Toyota, modelo Corolla, cor preta e ligado false. Então vemos que está tudo funcionando. Vamos agora usar nossos métodos de ligar e desligar? Se a gente quiser usar o método ligar, a gente chama, a gente diz carro 1, ponto ligar. Estou então acessando esse método ligar e se eu estou acessando ele, se eu estou chamando ele, eu vou estar, né, rodando ele, fazendo ali ele funcionar. Então, se eu rodar isso daqui, ó, rodar, você vê aqui que o carro ele tá ligado, que é o que aquele método mostra pra a gente. Se eu dar um print aqui e escrever depois de ligar e printar novamente as minhas informações, você vai ver que agora o ligado ele tá como true. Por quê? Porque a gente ligou o carro. E quando a gente liga o carro, no nosso método, a gente está alterando o estado do objeto. E aí, a gente depois, né, tá desligando o carro, tá chamando o nosso método desligar. E depois, no final, a gente, então, imprime um depois de desligar. E, novamente, então, a gente tá printando nossas informações. Então, se você ver aqui, ó, o ligado começa como false, a gente chama nosso método de ligar e com isso, né, esse método altera o estado do ligado para verdadeiro. Então agora meu ligado é true, é verdade. E depois eu chamo o meu método de desligar. Então ele vai alterar de novo esse estado, só que agora para o false de novo. E aqui ligado novamente aparece como falso. Então, pessoal, a nossa execução é essa daqui. É simples, não tem muita coisa ainda, mas se você entende esse básico, você consegue passar para as outras coisas de uma forma muito mais fácil, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para chegar em mais pessoas. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, hein? Todas são VB Luiza, Instagram, LinkedIn, GitHub. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário. Me diz aí se deu para entender ou se ficou com alguma dúvida também, comenta aqui que eu explico. E é isso, pessoal. E ó, não esquece de entrar no Dados por Todos, hein? Vocês vão gostar do lá, eu tenho certeza. Então é isso, gente, e até o próximo vídeo.